Pessoal, boa noite. Estou vendo aqui que essa sala está vazia, né? Eu vi lá no AVA que essa turma, a princípio, né? Eu falo a princípio porque no semestre passado aconteceu isso também, né? Tem alguns alunos de fora. Por que eu falo a princípio? Porque no semestre passado começamos com alguns alunos de fora, depois foi solicitado, né, pela direção da SENEC que estes alunos procurassem a coordenação da unidade onde que eles estão localizados. Pessoal, boa noite. Eu já até havia começado a aula aqui, mas vamos lá, né? Vamos recomeçar. Chegou a Kelly e o Gabriel Baldin, né? Quanto tempo, né, Kelly, que eu não te vejo? E o que eu estava falando aqui é o seguinte, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alisson. Vou trabalhar prática civil com vocês, prática civil 1, né? Com vocês esse semestre. E eu vi lá no AVA que a turma tem poucos alunos, né? E alguns destes alunos, inclusive, são de outras unidades. No semestre passado, aconteceu isso também e a direção da SENEC solicitou, né, que estes alunos procurassem a coordenação da unidade onde que eles estão, da unidade que eles pertencem, né, para que eles fossem remanejados para a aula do professor daquela unidade, tá? Aí, assim, a Kelly eu sei que é daqui da unidade de Unai, né? Então, não tem esse problema. O Gabriel, eu não sei de qual unidade que ele é. Então, Gabriel, se você for de outra unidade, é bom você procurar o seu coordenador e explicar essa situação. Se ele falar que lá não tem prática 1 e que você pode fazer comigo aqui, vai ser um prazer tê-lo como aluno, tá? Essa primeira aula agora, né, gente, só para a gente conversar assim sobre como vai ser o meu modo de trabalhar, tá? Questão é a seguinte: eu vou trabalhar com vocês práticas, peças práticas, né? Então, eu vou passar um enunciado para vocês do padrão OAB, né? O enunciado, por que eu falo que é o padrão OAB? Porque eu preparo o enunciado de acordo com aquilo que a OAB cobra na sua prova aberta. Então, eu vou, neste enunciado, eu vou passar para vocês um caso, né? E vocês vão analisar o caso e vão propor ali a peça processual adequada para o caso que está sendo levado para vocês. Então, é mais ou menos o que acontece. É a cobrança que tem sido feita na OAB. É óbvio que, né, a minha cobrança, a minha forma de... o meu exercício, o meu enunciado, ele não tem a complexidade dos enunciados da OAB. Eu faço ele mais leve, né? Mas é óbvio, né, claro, que vocês devem ter este conhecimento já irem sabendo aí como que é feita a cobrança da OAB. Então, como que tem sido a cobrança na OAB nas provas abertas, tá? Ela tem procurado retratar o máximo possível da prática. Então, o enunciado é como se você praticamente, né, estivesse ali com o cliente, sentado com o cliente te retrata uma situação e, a partir dessa situação, você, na condição de advogado, deve dar a solução jurídica para aquele caso que te é levado, né? Que está sendo levado para você, tá?
Eu vou trabalhar com vocês uma inicial, tá? É um caso de família. Então, nossa primeira atividade vai ser um enunciado, e neste enunciado vai ser um caso de família, né? Uma pessoa vai procurar vocês, né? E vai retratar uma situação de um caso de família. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui, ó. Só para você, eu vou ler. Hoje eu não vou entregar o enunciado, não, tá? Mas eu vou ler aqui o enunciado e a gente vai ter uma noção aqui de como que vai ser feito a peça, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos recapitular. No enunciado, a pessoa vai ter ali uma narrativa fática, né? Ou seja, vai ter ali uma narrativa de fatos que estão sendo levados a você, profissional do direito, né? Que a partir da leitura daquele caso concreto ali, daqueles fatos, você terá, na condição de profissional do direito, né, na condição de advogado, óbvio, né, porque a gente está trabalhando aqui com a disciplina de prática. A disciplina de prática ela é vista na perspectiva do advogado, né? Primordialmente, tá, gente? Agora, é claro que nada impede que a gente possa enxergar os fatos na perspectiva do julgador, do juiz, do promotor, né? Mas, assim, a disciplina de prática, ela é basicamente, né? Basicamente não, né? Ela é completamente na perspectiva do advogado, tá? Então, vamos lá. Os enunciados que eu vou passar para vocês das peças práticas, como foi dito aqui anteriormente, eles retratam, né, os enunciados, a cobrança, a forma como tem sido cobrado na OAB. Mas aí o aluno pode falar assim, professor, mas é só na perspectiva da OAB? Não, tá? Na prática também. Como a gente não está podendo ter esse contato físico, né, da prática, aí eu vou procurar passar para vocês um caso que retrate o máximo possível na prática, né? Como que funciona na prática, gente? Os núcleos de prática jurídica, os escritórios de advocacia, via de regra, eles possuem isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É uma ficha de atendimento. Eu acho que não está dando para ver muito bem, não. Mas essa ficha de atendimento, como que ela é? Essa aqui é do escritório, né? Foi elaborada até pela aluna aqui, a Kelly, né? Que ela trabalha comigo. Então, a Kelly conhece bem o dia a dia de um escritório de advocacia, né? Como que é um escritório de advocacia? O cliente chega, aí ele faz o primeiro contato, aí você fala se você trabalha naquela área e tal, enfim, fala o preço e tal. Aí, se o cliente falar assim, não, eu vou querer o serviço, eu vou querer o serviço, beleza. Aí você vai fazer o atendimento, você vai perguntar para ele ali os principais fatos. Aí, por exemplo, né, numa ação de divórcio, chega lá uma mulher, fala, olha, eu quero me divorciar do meu marido, né? Beleza. Vocês têm filho? Temos. Nós temos 2 filhos. Qual que é a idade? Um tem 7, outro tem 10, né? Ok. Vocês têm bens? Sim. Nós temos um carro, um apartamento e uma casa na praia. Beleza. Você sabe mais ou menos qual que é a renda dele? Sei. A renda dele mensal líquida é em torno de R$5.000. Ok. Qual que é o regime de casamento? O regime é parcial, regime parcial de bens. Beleza. Que mais, né? Que é importante. A senhora alterou seu nome quando casou? Alterei, né? Eu acrescentei o nome do marido, mas eu não quero permanecer depois do divórcio, não. Então, todas essas informações, né?
informações que possuem, gente, evidentemente, obviamente, relevância jurídica, tá? Isso é muito importante, né? Agora, como que o profissional vai conseguir visualizar isso, né? Vai conseguir visualizar que as informações possuem relevância jurídica? A partir do conhecimento da legislação e jurisprudência, né? Então, obviamente, eu estou dando um exemplo aqui de caso de família. Para você mensurar ali o que é importante, você extrair da parte, né? Você tem que saber aquilo que a legislação diz, né? Aquilo que os nossos tribunais entendem. Então, o que é importante, gente, na perspectiva jurídica, né? Na perspectiva do juiz, o que é importante no processo de divórcio? Se tem filhos, se os filhos são menores. Qual que é a renda, né, do alimentante, da pessoa que ficará ali responsável por pagar a pensão alimentícia? Qual que é como que vai ser feitas as visitas? Quem ficará com a guarda, né? Quais são os bens que o casal construiu, né? E, evidentemente, qual que era o regime de casamento do casal. Então, essas informações que são importantes na perspectiva jurídica. Por que eu estou batendo nessa tecla, gente? Quem milita aí na área da família, estou dando um exemplo aqui na área da família, tá? Então, quem milita aí na área da família sabe, gente, muito bem como que funciona. Às vezes, a Maria Taioba chega lá no seu escritório e fala assim, eu quero divorciar de José das Couves. Ele chega do serviço, deita no sofá, abre uma lata de cerveja, coloca no futebol, não me namora, não lava uma vasilha, fica lá só vendo futebol, xingando e tal. Aí dá 10 horas da noite, ele vai pro quarto e desmaia lá na cama, não me namora, né? Não faz nada, mija na tampa do vaso, né? Tipo assim, xinga as crianças, fala palavrão. Isso é importante, gente. Essas picuinhas, né, do casal é importante. Na perspectiva jurídica, não é importante, né? E cabe ao advogado cortar isso pela raiz. Na hora que começar essas conversas lá que não possuem relevância, falar, olha, isso aí eu não quero saber, isso não tem relevância jurídica e tal, vão para o que interessa. Eu sei que a senhora está magoada com ele, né, que ele mijava lá na tampa do seu vaso, mas, né, vamos para o que interessa aqui. Qual que é o patrimônio? Qual que é a renda dele? Vocês têm filhos menores? Tem. Quantos? Tal. Então, essas questões que são importantes. E isso na prática, tá, gente? Agora, na perspectiva da OAB, a OAB, ela faz isso, gente. O que a OAB tem feito? Ela tem feito um enunciado gigantesco, né, com várias informações ali no enunciado, justamente para quê? Para você, na condição de analisador ali do caso concreto, você saber diferenciar aquilo que é importante daquilo que não é importante. Entenderam? Então, cabe a você, na condição ali, né, que na análise que você está fazendo do enunciado ali, eles fazem isso propositalmente, né? Eles estão testando ali a sua capacidade de separar o joio do trigo, né? Ou seja, aquilo que tem relevância jurídica daquilo que não tem relevância jurídica, tá? Então, assim, na prática, a mesma coisa. Na análise das questões abertas do OAB, a mesma coisa, tá? Os meus enunciados, como eu disse lá no início da aula, eles não possuem a complexidade da OAB, né? Mas é um enunciado, assim, bem elaborado, né? Sobretudo agora que a gente está trabalhando na prática civil 1 aqui, é o primeiro contato seus com a prática, né? Talvez tenha aluno aqui que esteja devendo a matéria, mas não tem problema.
Só falar aqui uma coisa que eu falei no início, que tinha alguns alunos que não estavam na sala, tá, gente? Meu nome é Alisson, tá? Meu nome é Alisson Alves Pinto, eu sou da unidade Unai, tá? Eu sou advogado, eu tenho mestrado em Direitos Fundamentais e tenho pós-graduação lato sensu, né, em Direito Público e Direito Processual. Eu advogo muito, inclusive na área da família, né? Eu sou advogado muito militante, né? Graças a Deus, tenho um escritório aqui, o Unai, e assim, o escritório aos poucos está crescendo, né? Na medida do possível aí, enfim, tá? E eu queria dizer o seguinte, no semestre passado eu também dei a disciplina de prática. Aí, no decorrer do semestre, o diretor da minha unidade aqui pediu que eu falasse com os alunos que são de outras unidades para procurarem o coordenador do curso da unidade de vocês e falar que está fazendo prática, né, com um professor de outra unidade e que parece que isso não é permitido pela SENEC. Aí ele vai te remanejar. Se ele falar assim, olha, na nossa unidade aqui não tem prática 1, pode fazer lá com o professor, depois ele me passa a sua nota e tal, que eu lanço a sua nota aqui como se você tivesse feito aqui. Se houver essa possibilidade, tá? Aí eu já adianto que por mim não vai ter problema nenhum, vai ser um prazer trabalhar com vocês todos, tá? Mas eu tenho que falar isso, que é uma questão que obviamente atinge vocês, e eu já estou falando aqui no nosso primeiro encontro, tá? Beleza. Dito isso, eu vou ler o enunciado aqui, e hoje eu não vou passar o enunciado para vocês, tá? Não vou distribuir o enunciado, mas eu vou ler aqui, ó. Compareceu ao seu escritório de advocacia a senhora Brenda Soares e o filho dela, residentes e domiciliados na cidade de Unai, oportunidade em que aquela relatou os seguintes fatos: que manteve um relacionamento amoroso com o senhor Marcelo Marques no período compreendido entre os anos de 2015 a 2018, que Marcelo reside na cidade de Formosa, no estado de Goiás, que deste relacionamento adveio um menino, cujo nome é Lucas Soares Marques, nascido em 21 de abril de 2017, sendo ele devidamente registrado pelo pai. Que após a separação do casal, ocorrida em março de 2018, foi realizado um acordo verbal, por intermédio do qual o genitor passou a contribuir com 20% do salário mínimo, a título de pensão alimentícia. Que a mãe da criança até concordava com a quantia. Entretanto, recentemente, descobriu que Marcelo possui outro filho com outra mulher, com o qual contribui com o valor correspondente a 80% do salário mínimo. Que este outro filho é nascido em 5 de janeiro de 2008 e não apresenta nenhum problema de saúde. E, por isso, Brenda entende que o valor da pensão paga a seu filho Lucas deve ser igual à quantia paga ao outro filho de Marcelo, isto é, no importe de 80% do salário mínimo, pois ambos possuem as mesmas necessidades. Diante dos fatos narrados pela senhora Brenda, propõe a ação ideal para defender os interesses da sua cliente, né? Então, gente, a primeira questão aqui, aí, agora eu vou passar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu vou fazer a pergunta, quem souber responde. A primeira pergunta, gente, em relação a este caso concreto aqui. Qual que é o juízo competente para julgar essa ação? Aonde que essa ação deve ser distribuída? A mãe e o filho residem na cidade de Unai. E o pai mora na cidade de Formosa. O Jairo Ribeiro disse aqui que é no endereço da mãe. Todos concordam com o Jairo? Alguém discorda do Jairo?
Gente, o juiz competente realmente é o endereço da mãe, mas não é por causa da mãe, não, é por causa da criança, né? Porque a criança reside com a mãe aqui, né? No caso, então é o endereço do menor. O Jairo colocou aqui agora. Exatamente, é o endereço do menor. E isso, gente, da onde que a gente extrai isso? É do CPC, né? O CPC, ele tem lá um artigo próprio, tá? Que trata da competência. Eu vou procurar o artigo aqui, que, salvo engano, é o artigo... Espera aí. Só um instante que eu estou procurando. Artigo 43 e seguintes. Eu achei que era 46. Eu acho que é o 47, quer ver? Que fala especificamente desse aqui. Quer ver? Não. Ó, é o 53, inciso 1, a linha A, tá? Não é esse não. Esse é para filho incapaz, peraí. 50, é o 53 mesmo, mas não é esse inciso não, tá? Peraí. É o artigo, é o inciso 2 do artigo 53, tá? É o endereço do alimentado, tá? Nas ações de alimento. Beleza. Dito aqui, gente, essa questão, né? Resolvida essa questão aqui, exatamente, o fundamento para isso é exatamente isso, Jair. É facilitar o acesso do menor. É o melhor interesse da criança, tá? É o melhor interesse da criança. Sempre nas ações que envolvem criança, a gente olha o melhor interesse da criança. Então, é óbvio que, né, a ação ser proposta no foro que ela reside, isso atende, em última análise, o melhor interesse da criança, tá? E qual que vai ser o nome da ação, gente? Estou fazendo uma pergunta também. Qual que vai ser o nome da ação? Sabe, Kelly? Kelly. A Sinara falou que é a ação de alimentos e o Jair falou de reajuste de alimentos. Olha que interessante, gente. Eu coloquei no enunciado justamente para confundir um pouco vocês. Olha só, a ação também não é de oferta de alimentos não, Kelly. Oferta é quando o pai vai oferecer. É ação de fixação de alimentos cumulada com guarda e regulamentação de visitas. Por que não é de reajuste, né? Igual o Jair falou? Porque eles fizeram um acordo verbal. Então, esse acordo verbal ele não tem respaldo judicial, né? Então, ela está propondo uma ação ali que é uma ação nova, tá? Aí ela vai propor uma ação para fixação de alimentos cumulada com guarda e regulamentação
de visitas, tá? Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui, gente, que essa pergunta é muito importante, tá? Tem pedido de tutela de urgência? Esse pedido tem que ser urgente ou não? Vocês entendem que o pedido é urgente ou não? Por quê? Sim, a Kelly entende que sim. Eu pediria. Exatamente, gente. É urgente sim, né? Por que que é urgente? Porque a gente está falando de alimentos, gente, né? E alimentos, além do interesse do menor, o alimento serve para sobrevivência, né, gente? A ação de alimentos, como o próprio nome diz, né? Sem alimentos, sem nos alimentarmos, a gente não vive. Então, é urgente sim, tá? Aí, os requisitos para o pedido de tutela de urgência, eles estão lá no artigo 300 do CPC, né? Quais que são? Probabilidade do direito e perigo na demora. Então, como que vai provar aqui nesse caso a probabilidade do direito, né? Nós estamos falando aqui de uma ação de alimentos. A mãe está cobrando alimentos do pai. Então, ela tem que provar para o juiz de plano o quê? O que ela tem que demonstrar ali de cara para o juiz, gente? Vamos ver. Estou perguntando, quero resposta. Não. Não, Jairo. Isso também é importante, mas de plano, o que ela tem que comprovar? Para o juiz não ter dúvidas. Vão lá, gente, pensem. Também não, Jairo. E isso também vai ser importante para a ação. Esses argumentos que você está trazendo aí, todos devem ser trazidos para a peça. Todos. Você tá bem, você tá, como se diz, né? Você tá quente. Kelly, você tem que saber, Kelly, quais são os documentos que a gente pede aqui, né? Que deve ter ali para a propositura da ação de alimentos. Qual que é o documento principal? Se você fosse cobrar alimentos do Maikinho... Certidão de nascimento da criança. Certidão de nascimento da criança, exatamente, gente. Tem que demonstrar que o menino é filho do cara. Por quê? O que acontece, gente? Dá um exemplo aqui. Nessas ações de alimentos gravídicos, né? Quando a mãe pede lá um alimentos porque tá grávida, aí quando estava grávida, quando estava namorando, vamos supor, né? José das Covas estava namorando lá a Maria Taioba, né? Aí eles namoram lá 2 meses. Aí no segundo mês a Maria Taioba engravida, eles discutem lá, vê que não dão certo e se separam. Aí ela fala, nossa, eu tô grávida, pô, e esse cara me largou, né? Eu larguei esse cara agora, eu tô grávida e tal, mas ele vai ter que pagar a pensão. Aí ela fala assim, ó, eu já tenho que, né, na gravidez aqui, eu já tô tendo gasto com essa criança, tem que ir no médico, tem que fazer um monte de coisa e tal, vou pedir os alimentos gravídicos, né? Aí, geralmente o juiz não concede, por quê? Porque o juiz não tem a certeza ali de cara, né, de plano, de que a criança é filha daquela pessoa. Agora, se ela chega lá com a certidão de casamento, fala, ó, a gente é casado, ele abandonou o lar e me deixou grávida. Aí o juiz já costuma deixar. Agora, se for só namoro, o juiz fica na dúvida, né? Porque ele pensa assim, gente... ela tá falando que o pai é fulano. Mas assim, ela não trouxe nada aqui para demonstrar a prova, né? Vida de mulher não é fácil nesse país não, né, gente?
Mas, assim, é uma situação que realmente, né, causa, de início, uma dúvida ali, né? Mas, agora, no nosso caso aqui, no caso do nosso exercício aqui, foi dito lá, gente, vocês têm que ter muita atenção com tudo que está no enunciado do exercício. Por isso que tem que ler e interpretar, né? Tem que ler com muita atenção. E o que eu faço? Olha, sempre que eu carrego comigo é isso aqui, ó. Uma caneta marca-texto, né? Para ir grifando ali as informações relevantes, né? As informações que são efetivamente importantes, tá? Então, lá no exercício fala que ele registrou a criança. Fala lá, ó, a criança foi devidamente registrada, ou seja, ela tem a certidão de nascimento com o nome do pai. Então, é isso que vai ser o quê? A probabilidade do direito. O que é a probabilidade do direito? É aquela alegação que o juiz, de plano, de cara, né, sem ter que ouvir ninguém, ele fala assim, isso aqui é certo. O juiz tendo lá a certidão de nascimento, com o nome lá, pai, José das Couves, ele vai falar, pô, José das Couves é pai. Se ele registrou porque ele quis, problema é dele. Agora ele vai pagar pensão. Depois ele que lute aí para mostrar que ele não é pai dessa criança. Mas, a princípio, tudo indica que ele é pai, né? E o perigo na demora, gente, está na questão da questão da subsistência, tá? Gente, ó, eu tô passando aqui só informações importantes, tá? Só informações importantes. Agora vamos lá. As questões que foram trazidas pelo nosso colega Jairo aqui, né? A capacidade financeira do pai. É importantíssimo isso, né, gente? Por quê? Quais que são os critérios legais, né, gente? Isso é o que a lei fala, né, para fixação de alimentos. Espera aí, eu vou procurar aqui no Código Civil. Eu vou falar aqui, ó, sem olhar no Código Civil, né? Óbvio, mas eu vou ler aqui o artigo do Código Civil só para vocês verem que o fundamento disso está no Código Civil. Como que é fixados os alimentos? Gente, é exatamente isso que o Jair falou. É a necessidade do alimentado, o cara tem que se alimentar, né? Com a possibilidade do alimentante, né? Ele vai ter que pagar ali de acordo com as necessidades dele. Então, gente, o cara, vamos colocar que o cara é gari. Aí o cara tem uma renda fixa mensal ali de R$2.000. Ele não passa disso, é R$2.000 e pronto, né? Tem jeito, gente, de fixar os alimentos ali de um salário mínimo para o cara que ganha R$2.000 pagar para um filho, por exemplo? É óbvio que não, né, gente? É claro que não. Por quê? Foge da capacidade do cara, né? O cara tem que morar, o cara tem que comer, o cara tem que vestir, o cara tem a vida dele, né? Agora, esse cara ganha R$2.000 por mês. Fixar os alimentos ali em 10% do salário mínimo pode? Também não, né, gente? Aí tá muito baixo, né? 10% do salário mínimo vai dar R$110, né? E o cara ganha R$2.000. É muito pouco. Então, tem que haver aí o quê? Uma ponderação por parte do juiz, do julgador, para não pender nem para a criança, né? Para não ficar pouco demais para a criança e também para não ficar alto demais para o juiz. Ó, o nosso amigo já trouxe aí, ó, artigo 1695, né? Peraí. Deixa eu ler lá o artigo. Ô Jairo, lê o artigo aí, por favor, pra gente. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam
pode fornecê-lo sem desfalque do necessário ao seu sustento. Exatamente isso, gente. É isso que eu acabei de falar aqui, né? É a ponderação entre necessidade e capacidade contributiva, olhando aí os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Gravem, né, essas questões aqui da razoabilidade, proporcionalidade, que isso vai acompanhar vocês por toda a vida acadêmica de vocês, tá? Deu para entender bem essas questões, gente? Vocês estão pegando bem a aula aí? Tá dando para entender? Ou eu estou indo rápido demais? Tá tudo ok? Por mim, tá ok, professor. Mas você não conta não, Kelly, que você tá falando só para me agradar, para eu não te dar muito serviço amanhã. Não, então beleza, então tá. Então vamos lá. A professora, a aula será gravada? Tá sendo gravada sim, tá, Sinara? Tá sendo gravada sim. Aí, ó, boa pergunta. Todos os links, eu vou criar 2 pastas lá no Ava, tá? É na aulas online, tá? Dentro dessa aula online, vão ter 2 pastas lá. Aulas ao vivo e aulas gravadas. Aí eu vou disponibilizar os links da aula ao vivo lá e da aula gravada lá. E depois eu vou criar uma pasta lá no Trabalhos, muito provavelmente amanhã, e já vou distribuir já vou colocar lá essa nossa primeira, esse nosso primeiro enunciado, tá? Do nosso primeiro exercício, tá? Outra coisa, gente, que o nosso amigo Jairo trouxe aqui, que é muito importante, né? Vai ter que discorrer lá, no decorrer da peça sobre um princípio que chama princípio da igualdade entre os filhos, tá? O que esse princípio fala, gente? Gente, olha só. Se o José das Couves é casado com a Maria Taioba, né? E eles têm 2 filhos. O Taiobinha... desculpem. Ele tem um filho com ela, o Taiobinha. E o José das Couves tem um lance por fora lá, engravida uma mulher e tem outro filho com ela. Tem um filho com ela também. Aí, ele separa da Maria Taioba, né? E não fica nem com uma nem com outra e vai viver sozinho. Aí, é justo, por exemplo, que os 2 filhos, né? Por exemplo, um tem 3 anos, o outro tem 4. Nenhum dos 2 tem problema de saúde, não tem nada, né? Os 2 são normais, saudáveis, tranquilos. É justo que ele pague um salário mínimo para um e 20% para o outro do salário mínimo, por exemplo? É óbvio que não, né, gente? Claro que não, né? Porque tem que ter igualdade entre os filhos. Ele tem que cuidar dos filhos dele igualmente, né? Agora, por exemplo, se o filho que ele tem fora do casamento, vão colocar que o menino tem uma alergia reconhecida por laudo médico que impede ele de tomar leite normal. E que ele tem que tomar um leite lá que a caixa custe, por exemplo, R$60. E que ele tem que tomar 10 caixas desse leite, ele gasta 10 caixas desse leite por mês, R$600. É óbvio que ele vai ter que pagar uma pensão maior, vai ter um cuidado maior com essa criança, né? Que o menino vai demandar um gasto maior ali mensalmente. Aí, eventualmente, se ele pagar uma pensão maior por essa criança, se tiver, igual eu estou falando, né? Laudo médico devidamente comprovado lá falando que este leite é indispensável para a boa vivência do menino e tal, é claro que estará justificado ele pagar uma pensão maior para este filho que tem este problema de saúde do que para aquele filho que não apresenta nenhum problema de saúde, né? Então, aqui ela fala, né? Ela chega no seu escritório e o que ela fala? Olha, o menino que ele tem,
que o outro filho que ele tem não tem problema nenhum de saúde. Ela tá falando isso, né? Se o menino tem ou não tem, aí a gente não sabe. A gente vai acreditar naquilo que o cliente está falando, né? Aí a gente vai explicar para o cliente, ó, então beleza. Se você está falando isso, eu vou colocar isso aqui e vou informar. Agora, o advogado mais cascudo, né? O advogado que já tem mais experiência, que conhece, ele tem que advertir a parte, tem que falar com ela, ó, beleza, eu vou colocar aqui e tal, mas fique claro que se eventualmente ele apresentar aqui, comprovar que a criança tem algum problema de saúde, esse outro filho dele, o juiz vai considerar isso, viu? Tá bom, gente? Entenderam? Ficou claro? Então tá. O silêncio aqui nessa aula será interpretado como anuência tácita, tá? Uma outra questão relevante aqui, gente, que vocês erram muito, que eu vejo na peça. A peça, gente, ela tem que ter as seguintes questões, né? As seguintes questões, ó. Endereçamento, que é o juízo para onde que ela vai. Qualificação das partes, que está lá no artigo 319 do CPC. Como que é feita essa qualificação, né? Nome, estado civil, endereço, número de documento, tá? O nome da ação, que a gente já falou na sala de aula, né? Depois você vai vir com pedido de assistência judiciária, vai ter um tópico específico para isso, né? Depois você vai vir com a narrativa fática, né? Com o contexto fático. Tem advogado que coloca do contexto fático. Tem advogado que coloca dos fatos, né? Cada um coloca da melhor forma que entender aí. Depois você vai vir com a fundamentação jurídica. Na fundamentação jurídica, o que você vai fazer? Você vai atrelar fato com direito, né? Você vai pegar a narrativa fática e vai dar enquadramento jurídico para aquilo que você está dizendo, né? Então, aqui você vai falar como que vai ser uma narrativa fática aqui. Um exemplo, ó. A certidão de nascimento em anexo inicial comprova extremo de dúvidas que que o requerido é pai da criança. Ponto. O artigo 1600 e tal do Código Civil aduz que é devido aos alimentos entre pais e filhos. Se não, vejamos. Aí você coloca o artigo, né? No caso em tela, o requerido aufere renda mensal de tantos, né? É sabido que ele contribui com 80% de salário mínimo para um outro filho, conforme cópia da ata de audiência do processo tal em anexo, né? Porque você vai ter que estar comprovando aquilo que você está falando. Nesse sentido, entende que ele também deve contribuir com o mesmo valor para o outro filho dele, em razão do princípio da igualdade entre os filhos, né? A narrativa jurídica vai ser essa. Você vai atrelar fato a direito, tá? E depois, no final, você vai vir com os pedidos, tá? Que é tudo aquilo que você vai pedir no corpo da sua peça. Então, gente, eu quero que vocês façam o exercício, tá? Indiferente de qualquer coisa, né? Eu nunca fiz estágio, eu nunca fiz uma peça prática. Problema, gente, eu não tô aqui para analisar isso. Eu sei que vocês vão ter essa dificuldade, né, inicial. Nós estamos na prática 1, é o primeiro contato e tal. Mas assim, eu só vou saber, vocês principalmente, só vão saber o que deve melhorar fazendo, né? E eu vou disponibilizar o padrão de resposta do exercício. Aí vocês vão pegar o padrão de resposta, vão olhar com o exercício que vocês fizeram e vão ver ali aonde que vocês devem melhorar, tá bom?
Aí essa primeira aula, esse primeiro contato, eu vou encerrar por aqui, tá? Na nossa próxima aula, eu já vou passar, vocês já estarão com o enunciado em mãos. Aí eu já vou passar ponto a ponto novamente a peça, né? Ali o que a gente deve fazer. Esse primeiro contato foi só para vocês irem aí, né? Entendendo o fio da meada, pegando aí, né, o meu jeito de trabalhar. Na segunda peça, na segunda aula, nós vamos ver ponto a ponto da peça, tá? E é isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, quer perguntar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Tá tudo ok, gente? Tá beleza? Tudo certo, professor. As dúvidas a gente vai tirando aqui em aula e no andamento do semestre aí. Beleza, então tá, gente, beleza. Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição, tá? Eu vou disponibilizar aqui o meu celular, aí vou pedir para alguém de vocês ficar responsável aí para fazer, se quiserem, né, se desejarem, um grupo de WhatsApp, tá? Porque aí a gente cria esse grupo e cria o grupo e a gente pode tirar dúvidas por lá, tá? Quem se disponibilizar aí, qualquer um de vocês pode criar, tá? O meu telefone tá aí e aí vocês olhem aí, se quiserem criar, podem ficar à vontade, tá bom? Então, beleza. Sinara, sim, eu vou disponibilizar a peça no AVA amanhã, tá? Provavelmente amanhã. Aí eu vou disponibilizar lá e na área de trabalhos, eu vou disponibilizar lá a peça, né, o enunciado da peça na área de trabalho, tá bom? Pode ficar tranquilo que vai estar lá, tá? Certinho? Por nada, gente. Eu que agradeço a participação de vocês. Um excelente resto de semana para todos aí. Fiquem com Deus, tá? Eu vou fechar aqui, tá?